que é a nossa aba lote/item. Essa aba, ela já gerou várias dúvidas no começo. Eu acho que hoje em dia já está um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, a primeira opção dela aqui é incluir um lote, tá? Por que está escrito lote? Por que aqui embaixo está escrito lote/item? É só para caber no botão, gente, tá? Entendam aqui que é incluir um lote/item, igual está escrito aqui embaixo. O que é isso? Isso daqui é um conjunto dentro da sua licitação que vai ter apenas um vencedor, tá? Então, esse lote item 1, ele vai ter um vencedor apenas. Não tem como terem dois vencedores. Todo mundo entendeu essa parte? Ah, mas daí uma licitação tem vários lotes. Tudo bem, depois se você cadastrar esse daqui, você vai incluindo os demais. Mas esse daqui, depois na aba licitantes, você vai incluir um vencedor só para ele. Tá? O que a gente pede aqui? Objeto do lote, quantidade, unidade de medida. Aqui já gera uma pequena dúvida para vocês, que é o seguinte, às vezes tratam-se de vários materiais diferentes, com quantidades diferentes e unidades de medida diferentes, certo? Todo mundo já passou por esse perrenguezinho na hora de informar? Tá. Hoje a gente está informando isso daqui, coloca a quantidade total e uma unidade genérica. Por exemplo, eu estou comprando materiais farmacológicos, luva, seringa, gaze. Eu coloco aqui a quantidade total e materiais hospitalares, a classificação que vocês têm para isso. Tudo bem? O que vai acontecer no sistema? Isso daqui vai virar uma lista e você vai colocar item a item. Luvas são 150 luvas, seringas são 80 seringas, e você vai colocar o item. Tá? Mas, por enquanto, agrupa isso tudo, coloca o valor total, coloca a unidade de medida ali genérica. Legal? Próxima questão, tipo de execução. Tarefa, empreitada integral, execução direta, preço global. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o que está previsto na Lei 8666. Tá? Se não me engano, é lá no artigo 6º, que tem as definições. Ele vai falar para você o que é uma tarefa, o que é uma empreitada integral, o que é uma empreitada por preço unitário, e você vai escolher o que melhor se enquadra aqui na sua contratação. Tá legal? Eu vou colocar aqui execução direta. Aqui vem a questão, o lote possui orçamento? Sim ou não? E daí, às vezes, pessoas perguntam para a gente, mas, gente, claro que tem orçamento, eu tenho que fazer, a lei me obriga a fazer orçamento, certo? Mas o nosso sistema aqui, ele não é um checklist do que tem ou não tem que ser feito, ele não é uma cartilhinha de como fazer a licitação. O que você fez, você tem que informar para a gente. Tá? Mas eu fiz errado. Infelizmente, informa exatamente o que aconteceu. Às vezes acontece. Tá? Então, você vai informar para a gente se possui ou não orçamento. Se você colocar não, já some ali embaixo a opção de orçamento. Se você colocar sim, ele vai te perguntar qual foi a empresa que você fez o orçamento. Tá? Estou colocando documento estrangeiro aqui só para ele não checar o CNPJ. Né? Você poderia colocar um CNPJ ou um CPF. Qual foi o valor unitário que você conseguiu nesse orçamento? Qual foi a quantidade que você orçou, né? Se você está orçando 100 mil litros de combustível, o preço vai ser diferente se você comprar 50 litros no posto da esquina. Qual é a unidade de medida? Você vai colocar aqui para a gente. E qual foi a data que você conseguiu esse orçamento? E vai adicionar. Tá legal? O que acontece aqui? Às vezes, vocês já fizeram, sei lá, 5, 8 orçamentos e a gente não pede que vocês informem todos eles aqui. Tá? Então, a regra do sistema é o seguinte, se você fez mais de 5 orçamentos, coloca aqui o valor médio, tá, que você calculou, e adiciona o CNPJ da sua própria entidade. Tá? Você calculou um orçamento médio e colocou aqui para a gente. Isso aqui é para facilitar para vocês. Tá? Às vezes você faz 8 orçamentos, vai ficar informando um por um aqui, não há necessidade. Mas eu tenho coletor e eu consigo mandar para o sistema. Manda todos para a gente, não tem problema nenhum. Tá? Isso é uma opção para facilitar para vocês. Quem não quiser usar, não precisa. Tudo bem até aqui? Pessoal, tudo certo? Tá. Tudo em ordem? Mas espera aí que eu tenho uma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida. E se eu estiver pesquisando num site, fazendo o meu orçamento via uma lista que não tem CNPJ? E aí? Fecho tudo, desligo o computador, vou para casa. Sim? Não? O que eu faço?
E aí? O que vocês me dizem? Não vou dizer nada, vou ficar bem quieto. O que vocês vão fazer nessa situação? Vocês vão então informar o valor que vocês coletaram nesse site e vocês vão usar o CNPJ do seu órgão, né? Cuidado, né? Cuidado para que esta informação nova que vocês estão inserindo não venha a coincidir exatamente com os dados anteriores que o Fabrício acabou de sinalizar. Por quê? Para evitar do sistema entender que é uma duplicidade de orçamento, e daí ele rejeita, ele não deixa gravar. Tá? Então, assim, você pesquisou numa determinada data, por um site qualquer, ou por 2, ou por 3, enfim, você fez diversas pesquisas, e aí você tem mais de 5 orçamentos, você faz a média e sinaliza com o CNPJ do órgão, como o Fabrício colocou. Você pesquisou num orçamento, você pesquisou num site oficial, ou num outro site que você considera válido, e esse site te deu um valor, só que você não tem o CNPJ, então você coloca essa data da pesquisa, coloca o número do CNPJ do seu órgão e o valor que você apurou nesse site. Não esquece de deixar isso tudo muito bem documentado no seu processo administrativo, porque depois a fiscalização poderá cobrar a fonte desses dados, certo? Tudo bem? Ok? Dúvidas até aqui sobre essa aba, pessoal? Nenhuma dúvida, o pessoal de cima está quieto. Não se manifesta. Todo mundo tomou café de manhã? Não? Vocês estão esperando o café daqui. É isso. Bom, esperem um pouquinho mais aí, até por volta das 10h30. Nas 10h30 a gente deve dar uma paradinha. Pode falar. Bom dia. Você falou aí dessa média aí, que só coloca o número da média, né? O valor da média. A quantidade. Esse 5 é cravado? Pode... Não, é de 5 para cima. Abaixo de 5, de 5 até 1, você coloca individualmente. De 6 em diante, você coloca pelo valor da média, usando o CNPJ do órgão. Obrigado. Tudo bem? Fabrício, vamos em frente. Vamos lá. Próxima pergunta aqui César, só tem um... tem mais apareceu? Pois não. Onde está? Sim, bom dia. Com relação à questão do preço, da Bolsa Preço São Paulo, então eu utilizo aquele valor mediano que eu tenho lá na BEC para os materiais. Então, eu vou utilizar só o valor mediano e colocar Colocar esse valor ali. Agora, quando você pesquisa na BEC, você tem o CNPJ? Não tem. Então, você vai utilizar o CNPJ do seu órgão. Tá bom? Isso. Podemos seguir, então? Acho que sim, né? Tá. Aqui vem mais uma pergunta. O lote é composto por itens, sim ou não? Tá? Aqui, gente, é aquela questão que eu estava falando. Se você tem vários itens ali dentro desse lote que vai ter um vencedor só, que vai obrigatoriamente fornecer todos, você pode informar eles aqui. Tá? Então, ele vai te perguntar quais são os itens dentro desse lote e vai pedir aqui o orçamento deles. Isso é mais comum para obras, né? Que você fecha a obra inteira, tem pedra, terraplanagem, o César gosta de dar esse exemplo. Mas, se você não tiver, é um item único, você coloca aqui que não. Não é composto por itens. O que ele vai pedir aqui para você? A classificação econômica. Tá? Primeiro, você precisa informar se é uma receita ou despesa. Na fase 4, as licitações que geram receita para o órgão, se estiverem acima do valor de remessa, também são informadas. Tá? Às vezes chegam dúvidas para a gente que é o seguinte, eu tenho uma licitação aqui que não gera nem receita nem despesa. O órgão não vai gastar nada, não vai receber nada, mas vai ter um vencedor que vai ou ter uma concessão, alguma coisinha pequenininha. Nesse caso, gente, não precisa informar para a gente, vale sempre o valor de remessa. Se o valor é abaixo do valor de remessa, e 0 está abaixo, você não precisa informar. Tá? Vou escolher aqui despesa, ele abre aqui as classificações de despesa para a gente. Tudo bem? Se eu escolhesse receita, ele abriria também as classificações de receita para a gente informar. Tá? Uma dúvida comum, pessoal do Estado, a Secretaria de Planejamento criou alguns elementos econômicos que não estavam disponíveis lá na portaria 163 e consequentemente, o Aldesp não utilizava.
Hoje, a gente já pegou esses dados lá com o Estado e já incluiu aqui na fase 4, tá? A partir de 2018. Mas, se vocês chegarem aqui, opa, peraí, o elemento econômico que eu estou usando não está aqui dentro, abre um chamado, fala com a gente, pode ser que ficou alguma coisa de fora. Tudo bem, pessoal do Estado? Eu acho que todo mundo já viu, né? Aquele elemento 50 já está aqui, 88. Legal. Tudo certo até aqui, pessoal? Fabrício, coloca aí o número 8888 antes da gente... Veja o que vai acontecer. Apareceu essa figura chamada outros. Empresas públicas e sociedade de economia mista estão presentes aqui? Tem alguém? Tem. Então, vocês que trabalham com contabilidade privada, vocês não têm essa classificação econômica da receita, nem classificação econômica da despesa, igual ou nos moldes que a contabilidade pública utiliza. Então, vocês, quando estiverem aqui fazendo o registro das suas licitações, vocês vão acionar pelo código outros, que é o 8888. E aí vocês vão descrever embaixo a sua codificação. Isso ficou claro para todo mundo? Especialmente para os colegas de empresas públicas, sociedade de economia mista. Talvez algumas fundações que são fiscalizadas pelo tribunal, mas são de âmbito privado, e essas fundações também adotam a contabilidade privada, segue a mesma linha. Coloca o código 888, seja para receita, seja para despesa, e descreve o seu específico código adotado lá na contabilidade. Tudo certo, então? Podemos seguir? Então, vamos adiante. Eu vou só mudar para 33,90,30 aqui. Último dado aqui é o seguinte, gente. Vocês veem que ele não abre para o subitem de despesa. Tá? A classificação aqui é só até o elemento. Tá? Sempre vai acabar no 00. Bom, aqui os orçamentos eu já mostrei, né? Já terminamos de informar aqui essa aba. Eu posso gravar e passar para o nosso próximo item. Eu tenho mais lotes itens. Continua com esse processo. Incluir novo lote, descreve objeto, quantidade e assim por diante. Legal? Dúvidas sobre essa aba, pessoal? Ninguém tem dúvida, nem embaixo nem em cima. Está claro para todo mundo? A colega lá tem uma dúvida. Pode falar. Nós tivemos um lote que são 5 lotes. Um lote que são 5 lotes. Explica para a gente. Vamos então, entender isso. O último lote nosso foi diversos. Então, eu precisei colocar todos os itens, que foi mais ou menos os 25, 26, porque o lote é um ganhador só que o diverso, duas empresas ganharam. Então, assim, eu precisei... Você estava adquirindo o quê? Que vocês... Como? Gêneros alimentícios. Gêneros alimentícios. E quem ia fornecer... Mas esses gêneros alimentícios estavam quebrados? O último, Por sim. exemplo, O último lote é hortifruti... Carnes, é isso? Isso. Então, o segundo era de carne. Então, o segundo tinha um outro provável vencedor. Isso. Então, Pode falar. Nessa situação, é indicado você quebrar, primeiro lote, só hortifruti granjeiros, se for o caso, né? Se um fornecedor vai encaminhar tudo, vai fornecer tudo, vai toda a parte de fruta, toda a parte de verdura, e assim sucessivamente. E o segundo lote como carnes, que daí você tem um outro fornecedor para as carnes. Aí você separa bem, fica muito fácil, inclusive, você colocar o orçamento, dizer quem é o vencedor desse lote, e no caso do segundo da carne, você consegue também informar o orçamento para a carne e dizer quem é o vencedor e que vai fornecer a carne. Foi isso que vocês fizeram ou não? Então, mas eu acho que a dúvida dela é o seguinte, ela tem... dentro do seu lote tem vários itens que podem ter vencedores diferentes, é isso? Isso Você mesmo. Vai informar para a gente cada um deles como um lote item diferente aqui. Eu coloquei porque essa é a regra, né? Cada lote item aqui pode ter um vencedor. Isso mesmo. Então é isso aí.